Acredi- Acreditando, acreditando em vossa palavra, aonde estiverem reunidas duas ou mais pessoas em meu nome, eu aí estarei. Nós iniciamos nossa reunião rogando a vossa misericórdia que se faça presente sobre nós, que nos oriente com relação à leitura e também às interpretações. Rogamos pelos que se encontram enfermos, hoje por nosso irmão Genesi, que está fortemente gripado, também pelas crianças que estão gripadas, que dê forças à nossa irmã Graziela para permanecer sem gripe, para que possa cuidar de todos. Rogamos também por nossa irmã Suedma, que está em Salvador cuidando da saúde, para que tudo dê certo para ela, que ela possa voltar melhor dos seus problemas, somente do problema dos olhos. Né? Rogamos também por todos que se encontram internados por Covid, ou também internados por outras causas, nos hospitais, pelas pessoas que estão nas casas de caridade, pelos que estão nos orfanatos, nos asilos, pelos que se encontram nas marquises das ruas, desabrigados, que a misericórdia divina se faça sentir sobre essas pessoas. Pedi por Penha, está também muito doentinha, febre. Por nossa irmã Penha, que está com febre, doente de gripe, né? Ela possa se Não se recuperar sabe se é gripe ou Covid. Amanhã rapidamente, vai fazer o teste. ela possa se recuperar rapidamente para cuidar do seu netinho e também dos seus fazeres diários. Rogamos também, Jesus, Luz Puríssima, que através dos vossos mensageiros misericordiosos, possam eles magnetizar a água colocada neste recinto, com esta finalidade, para que esta água mude, as suas moléculas se transformem em tônico energético, capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo. Medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que assim seja. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sós a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus, esmaga-nos o peso das nossas iniquidades, ajudai-nos, conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afasteis de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, meu Pai, mas o vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura e cristalina da verdade e do bem, que ficaremos saciados. Que a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores. Porque só vós sois bom, só vós sois justo e nos perdoas, Pai. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso companheiro e mestre, nosso irmão mais velho e querido, damos por iniciada a reunião de estudo da noite de hoje. Viva Jesus. Deus está presente. E vamos fazer a leitura. Hoje temos livros à vontade. Você pegou os dois livros que só comprou? Tá lá em cima. É de leitura também? É de leitura também. Pegar rapidinho. Hoje eu vou estrear os livros de Sossó, que ela comprou lá em Salvador, para leitura inicial. É Fonte Viva, de Emmanuel, e tem outro também. Você escolhe. Na obra assistencial. Pelo menos uma vez por semana, cumpriu o dever de dedicar-se à assistência em favor dos irmãos menos felizes, visitando e distribuindo auxílios e enfermos e lares menores
quinhoados. Quem ajudar hoje, amanhã será ajudado. Prestar serviço espiritual e material nas casas assistenciais de internação coletiva, sem perceber remunerações e sem criar constrangimento às pessoas auxiliadas. Só impõe restrições ao bem quem se acomoda com o mal. Na casa assistencial de caráter espírita, alimentar a simplicidade doutrinária, desistindo da exibição de quaisquer objetos, construções ou medidas que expressem supérfluo ou luxo. O confronto excessivo humilha as criaturas menos afortunadas. Viver em familiaridade respeitosa com todos, desde o servo menor até o dirigente mais responsável, e categorizando nos lares, escolas, hospitais e postos de socorro fraterno. A humildade assegura a visita contínua dos emissários do Senhor. Jamais reter inutilmente excesso no guarda-roupa e na despensa, objetos sem uso e reservas financeiras que podem estar em movimento no serviço assistencial. Não há bens produtivos sem regime de estagnação. Converter em socorro ou utilidade para os menos felizes, relíquias e presentes, joias e lembranças afetivas de familiares e amigos desencarnados, ciente de que os valores materiais sem proveito, mantidos em nome daqueles que já partiram, representa para eles amargo peso na consciência, posse inútil, guilhão mental. Seja qual for o pretexto, nunca permitir que as instituições espíritas venham a depender econômica, moral ou judicialmente de pessoa ou organização meramente política, de modo a evitar que sejam prejudicadas em sua liberdade de ação e em seu caráter interpessoal. A obra espírita cristã não se compadece com qualquer cativeiro. Sempre que os movimentos doutrinários, em particular os de assistência social, envolvam a aceitação de muitos donativos, apresentar periodicamente os quadros estatísticos dos recebimentos e das distribuições como satisfação justa e necessária aos cooperadores. O desejo de acertar aumenta o crédito de confiança. Organizar a diretoria e o corpo administrativo das instituições assistenciais exclusivamente com aqueles companheiros que se eximam de perceber ordenados, laborando apenas com finalidade cristã gratuitamente. O trabalho desinteressado sustenta a dignidade e o respeito em boas obras. E quanto fizeste, por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Paulo. Bem característico de São Paulo, né? São Paulo, ele viveu, quando foi chamado pelo Cristo para cumprir o testemunho dele, ele foi de corpo e alma. E Jesus disse que ele era o vaso escolhido por ele. Olha bem, na hora que ele tinha ordenado apedrejar a Estevão, então, nesse mesmo momento, Jesus, enquanto recebia o espírito de Estevão, que estava desencarnando, né, nos braços dele, já olhava para Paulo, que foi o mandante, como vaso escolhido para distribuir o evangelho entre os gentios, entre os outros povos. Cabe até uma brincadeira, né? Está o pobre do Estevão todo apedrejado, Jesus com braços estendidos para abraçar ele, mas com o olho voltado para o mandante de quem matou ele, que era o Paulo, né? Porque ele viu em Paulo um empenho em defender a fé dos hebreus, porque ele não conhecia Jesus Cristo nem o Evangelho. Mas, pelo empenho, Jesus viu que ele era um camarada realmente destemido para o que ele precisava para a pregação do Evangelho aos gentios. Porque, naquele tempo, meus irmãos, pregar Evangelho era tomar chicotada, era tomar bufetada, era ser apedrejado, era ser xingado.
era ser amaldiçoado, era ser expulso. Então, não podia ser gente fraca, não. Tinha que ser um pau para toda obra como Paulo, né? Então, após a, o chamado de Paulo, né? Em que ele se mostrou ao Paulo com aquela luz extraordinária. Eu tenho falado aqui a vocês que, quando eu tive uma visão do meu anjo guardião, espiritualmente eu quase ceguei, porque a luz era muito intensa. Eu simplesmente não conseguia ficar muito tempo olhando para meu anjo guardião, porque a luz que vinha dele, embora ele estivesse com aquela simplicidade conversando comigo, com aquela humildade, querendo que eu entendesse o que ele falava, a luz dele me cegava e eu tinha que voltar para baixo dos olhos, olhar de novo para ele e voltar para baixo dos olhos, que a luz... Agora, imagine Jesus Cristo. Jesus Cristo é um foco imenso de luz. Ele é uma luz extremamente brilhante e cegou os olhos materiais de Paulo. Aí depois, com a medicação que ele recebeu, é que ele pôde, então, enxergar e começar a sua tarefa evangélica, dessa vez instruída pelo próprio Cristo. Em uma das suas epístolas, das suas cartas, ele diz: eu não me glorio em mim, eu me glorio no homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras indizíveis às quais não é lícito ao homem proferir. Então ele foi espiritualmente doutrinado para pregar o evangelho. Pelo próprio Cristo, claro, né, que chamou ele. E a partir daí ele não tinha medo de nada. Ele não tinha casa, ele saiu plantando igreja em tudo quanto era lugar, entre os Tessalonicenses e Tessalonica, em Colossos, Colossenses, entre os hebreus, entre os cartagineses, entre os coríntios, que foram as cartas mais lindas que ele tem, as 2 cartas que ele mandou para os coríntios. Quem lê as cartas que ele mandou para os coríntios, isso que eu falei também na carta dos coríntios, já não precisa nem ler as outras cartas, porque ali, nas 2 cartas aos Coríntios, encerra toda a mensagem de Paulo a essas igrejas. E ele próprio pedia auxílio financeiro para manter os irmãos que estavam, Pedro principalmente estava na Judéia, e extremamente acossado e perseguido, não podia trabalhar. E por isso ficava ele e outros irmãos que também não podiam trabalhar, né, pelo empenho que os judeus estavam em perseguir eles estavam sem poder trabalhar e sem ter o que comer. Então, Paulo, além de outros apóstolos também, mandavam pedir dinheiro para mandar preso. Foi daí que surgiu o dízimo, mas pensem bem, o dízimo foi uma coisa assim transitória. Era para servir a igreja da Judéia, principalmente Pedro, né, que estava sem poder trabalhar para se manter. Mas Paulo não, Paulo era terceiro, ele se mantinha, ele não dependia de igreja, ele trabalhava. Ele era como nós mesmo, né? Todo mundo tem seu emprego, tem sua profissão e trabalha para se manter. Mas como aqueles irmãos estavam numa situação muito difícil, sem poder trabalhar e tendo que pregar o evangelho, sem poder manter a subsistência, eles então recebiam aquele dízimo, né? Aquela ajuda, que na Bíblia ele não chama de dízimo, ele chama de ajuda, né, financeira para as igrejas de lá. Mas foi daí que surgiu realmente o dízimo. Né? Que aí, o dízimo é a 10ª parte. A palavra dízimo não foi com base em dinheiro. Vocês sabem que dízimo foi uma palavra surgida quando o imperador romano, que eu não me recordo agora o nome dele, né, levou os soldados para tentar atravessar o mar e chegar na Grã-Bretanha, né? Lá na Inglaterra, e quando chegou na praia, não tinha condições de eles atravessarem de barco, porque tinha que fazer os barcos e demandaria muito tempo, né? E ele queria logo. Então, ele ordenou que o pessoal atravessasse a nado a Grã-Bretanha, para a Inglaterra. Aí os soldados se recusaram, naturalmente, né? Aí ele mandou que a 10ª parte de cada legião fosse assassinada, fosse morta
Isso aí chamou-se o dízimo, né? Ele mandou dizimar as legiões que ele levou e voltou para Roma. Então, daí vem a palavra dízimo, de dizimar. E o dízimo que significa a 10ª parte da coisa, no caso aí o salário, né? Para ajudar as igrejas atualmente. Na época de Paulo, era uma ajuda, uma colaboração que ele pedia, esmolando pelos que estavam na Judéia sem poder trabalhar. Essa é quem leu o Evangelho, quem leu as cartas, percebe que a intenção era essa. Era uma ajuda temporária, não era uma ajuda definitiva. Mas a coisa foi levada ao pé da letra e até hoje, até a Igreja Católica, antigamente só passava sacolinha, parece que agora também tem um dízimo dela. Né? Ou se os protestantes fazem, por que eles não podem fazer? Até tem irmãos nossos espíritos que estão fazendo também, passando a sacolinha. Não passa o dízimo, mas passa a sacolinha também. Né? É uma forma de arrecadar dinheiro para manter estruturas muito grandes. Nós, em nosso ambiente aqui de trabalho, nós fazemos essa nossa negócio, não precisamos desse tipo de coisa. As despesas que nós temos são poucas. Eu sempre digo a Sossó, e quero ajudar, no caso aí a Genesi, com a manutenção do YouTube, né? Que cobra também uma taxa, mas eles nunca me dizem quanto eu posso dar e eu quero dar, quero ajudar. Viu, Genesi? Assim que for possível, você me manda quanto eu posso dar para ajudar, para não ficar você só pagando esse ônus. Viu? Mas é a única despesa que nós temos. Mas tem realmente igrejas, né, que cobram ajuda através da sacolinha, como a Igreja Católica fazia no passado. Né? Mas você tem o dízimo também dela. Né? Ela tem a sacolinha e tem o dízimo. Para poder ajudar mais. Né? Aí nós não criticamos igreja nenhuma, não somos contra isso. Dá quem não quer, não dá. Né? Ninguém é obrigado a fazer nada que não quer. Mas isso surgiu de um erro, de um engano, porque tanto Paulo como Pedro é pescador, Pedro tinha profissão, mas só que ele não podia trabalhar em função da perseguição. E por isso, Paulo e outros irmãos também esmolavam em meio aos outros irmãos para mandar ajuda para eles poderem subsistir lá na Judéia. E isso daí acabou quando os apóstolos todos foram morrendo de um por um, né? E as igrejas foram se multiplicando pelo mundo e cada um aí fazia o que bem queria e entendia, já não tinha mais lei, né? Cada um fazia o que quer. E a palavra está falando que era a todos vocês. Tio, essa questão do dízimo foi acrescentado, foi substituído pela palavra doação. Os antigos, eu já vi em alguma palestra aí, que os antigas escrituras, os antigos escritos, o que existia era uma palavra que na tradução hebraica, né, para o grego, seria doação e não dízimo, e que o dízimo foi acrescentado em alguns evangelhos muito tempo depois, eu acho que depois da Reforma Protestante foi que mudou esse nome, foi acrescentado esse nome dízimo, mas antes era doação. Mas, assim, o que eu penso é que, obviamente, que nada com fins lucrativos pode ser chamado de caridade, não é? Mas as organizações, as casas espíritas, ou até mesmo uma igreja, que é uma coisa física e precisa que pague o quê? IPTU, luz, essas coisas, não é? Por conta dessa associação que as pessoas se organizam, se associam, para manter aquele espaço, não é? Espaço de congregação, digamos assim, para que as pessoas consigam congregar, se unir, que é uma coisa louvável, não é? Muito diferente do que a gente vê aí nos escândalos aí na televisão, nas coisas absurdas que a gente vê. Assim, eu não estou aqui para criticar a igreja de ninguém, mas eu já tive uma funcionária, uma empregada doméstica, que ela pagava ela tinha uma cartelinha dessas assim que ela ia pagando. Pasmem vocês, ela tinha acabado de pagar o lugar, o terreno no céu, para quando ela fosse morrer, e ela já estava com outro carnê pagando material de construção. Pasmem vocês, não tinha o que eu dissesse para ela, para dizer a ela que o pastor estava enganando ela. A igreja dela era do interior, ela era de Santo Estevão,
E ela dizia, e o pastor lá da igreja dela, obviamente, estava enganando ela, porque Deus não vai lotear o céu e dar para nenhum pastor fazer negócio, né? E tem pessoas que são ludibriadas em relação a isso. Eu achava um absurdo, mas não tinha como a gente convencer. A pessoa estava tão voltada para acreditar, né? Tinha uma fé sem raciocínio, né? Uma fé sem raciocinar, e ela já tinha pago o terreno e já estava pagando o carnê do material de construção. Pense, você não tem argumento, só essa pessoa passando mais um tempo para que ela venha a entender que Deus, a espiritualidade, não tem nada a ver com a nossa necessidade material, de estar congregando, de ter uma igreja, de ter luz, de ter... A espiritualidade se manifesta em qualquer lugar, a gente pode orar no banheiro, no quarto, qualquer lugar. E essa, assim, que eu penso, né? Que a banda larga com Deus, você pode fazer em qualquer lugar, basta você parar, realmente se arrepender das coisas erradas e pedir perdão e conversar com Deus. Isso, para mim, é mais do que suficiente. Eu não vou dizer que as casas espíritas, durante muito tempo, eu também fiz tratamento, eu frequentei. Hoje já não sinto mais tanta necessidade, mas porque algumas pessoas têm essa necessidade de frequentar, se sentem mais fortalecidas, eu acho extremamente louvável. Agora, as pessoas têm que separar muito bem as coisas, né? Tem que separar muito bem essas coisas, porque ONGs, por exemplo, tem gente que pensa que as ONGs que estão por aí existem para ajudar as pessoas. ONG é uma organização não governamental, não é uma organização sem fins lucrativos. Então, muito cuidado com o que a gente pensa que é caridade, mas, na verdade, não é, né? Os pastores que Carrasco é da Igreja Católica. É verdade. Infelizmente, existem quem se aproveite da fé, né, para usufruir de bens alheios. Tem até a história de uma senhora, né, que ela dava um duro danado e o marido estava desempregado e queria loucamente conseguir emprego e frequentava uma dessas religiões. Eu não vou dizer qual era, porque não nos interessa prejudicar a religião de ninguém, né? Mas tinha um tal de fogo de Abraão aí, né? É o dia de Abraão, ou fogo de Abraão, um negócio desse assim, em que a pessoa tinha que dar o objeto mais importante da casa para a igreja. E aí o cidadão que estava em casa desempregado pegou a televisão da mulher em casa e levou para o tal do fogo de Abraão. Aí, quando a mulher chegou de noite do serviço que foi para assistir a novela, cadê a televisão? A mulher danou-se com ele. Foi lá pegar a televisão de volta. Porque não se faz essas coisas, né? Que as sociedades espíritas, eu vou falar só da nossa para poder não prejudicar ninguém, tenham um grupo de sócios que mantenham o centro espírita, é justo e é natural. Por isso que organiza a sociedade. Tem um presidente e tem os sócios daquela sociedade espírita. Eles pagam uma taxa mensal, que não é dízimo, é uma taxa, para a manutenção do local. Pagar luz, pagar água, pagar os impostos, como você mesmo falou. A intenção é essa e só essa. E a pessoa não tem objetivo de lucrar, porque o centro não é um lugar de lucro. É um lugar de manutenção do local, do aparato, né? Claro que quanto maior é o centro, mais despesas tem, né? Mas quando a gente vê uma pessoa como o Divaldo Franco fazer uma cidade inteira com a graça de Deus, a gente sempre sabe que Deus dá um jeito de ajudar, né? E pessoas que espontaneamente vêm e dão quantias elevadas, para que ele possa manter uma estrutura daquela, onde temos hospital, com parque. Seu Augusto, tem 600 filhos adotados, e atende aquela instituição mais de 1.800 famílias, pessoas. Então, Deus provê a necessidade dele, ele não precisa ficar preocupado. Tanto que ele não quer morrer. O pessoal fica, Edivaldo, eu queria que quando você chegasse lá em cima, você fosse procurar meu pai, que não faz tempo que eu não tenho contato, e ninguém, médium nenhum me dá notícia. Ele, mas eu não quero ir. Coitado de Edivaldo, eu não quero ir. Pois é, porque ele se vê abonado pela graça de Deus. E Deus realmente... Eu acredito que Edivaldo vai ser um dos que vão ser recebidos por Jesus, né?
Já tivemos a nossa Santinha, a nossa irmã Dulce, que foi recebida por Jesus, de acordo com os mensageiros. Tivemos Chico Xavier, que foi recebido por Jesus. E eu acho que Teresa de Calcutá foi recebida por Jesus. E parece que Divaldo Franco, eu creio que ele vai ter direito também a um abraço de Jesus. Assim como eu falei, o Estevão também foi receber o abraço. Só que o abraço de Jesus era um abraço para Estevão e o olho para Paulo. Que Paulo foi um dos maiores discípulos de Jesus, embora não tenha participado da vida dele diretamente, mas foi realmente um dos maiores discípulos de Jesus. E a palavra continua franqueada. Meu pai está aqui dizendo que a mãe dele também foi recebida por Jesus. Foi diretamente, mas também foi. Vamos querer que seja, né? Vamos querer que seja. Minha mãe é uma santa, realmente. Minha mãe viveu nesse mundo só para sofrer e trabalhar por nós. Ela sempre sabe disso. E para nós ela é uma santa, é uma pessoa maravilhosa. E já me visitou. Viu, mano? Nossa mãe já me visitou, viu? Nossa mãe já me visitou e eu já fui visitar ela lá no plano espiritual também. Falar que ele está te ouvindo. Foi. Ela ficou. Ela veio me ver aqui e eu pude conversar com ela bastante, mas só que ela veio num ônibus muito grande, né? E aí o motorista, para me enrolar, disse que queria fazer a curva e depois me pegar, que eu queria ir com ela, né? Eu queria ir com ela. Aí o motorista disse, eu vou fazer a curva e volto para ele pegar, e se picou e sumiu no horizonte. Eu queria ir com ela, filho, entendeu agora? Ele não podia me levar porque não era minha hora ainda. Tá bem que você não foi. E depois eu fui visitar ela está no hospital, viu, mano? Ela está bem cuidada, está no hospital. Tem uma senhora que não larga, não sai do pé dela. Eu encontrei ela deitada no leito, ela ainda está em convalescente, viu? Apesar do tempo que ela está desencarnada, mas ela ainda está em convalescente, porque você sabe que nossa mãe era muito batalhadora, ela não era de ficar quieta com nada, e tinha ideias próprias, né? Era muito lutadora, né? Eu acho que isso aí, lá em cima, eles podem ter exigido um pouquinho de humildade dela e tudo mais. Então, está demorando de recuperar totalmente. Mas está muito bonita, renovou, rapaz. Ela tinha aparência, sabe quanto? De uns 30 e poucos anos, foi a aparência que eu vi ela. Muito bonita, viu? Ela remoçou. Não tinha mais problema de joelho nem nada, ela está andando normal e remoçada. Muito bonita, uma mulher muito bonita, viu? E apaixonada por nós. Nossa. Notícia, Fale de novo, que ele está ouvindo. Diga. Você me deu uma boa notícia, viu, Augusto? Pode ficar tranquilo que ela está lá e ela está interessada na gente, viu? Ela se interessa por nós. Inclusive, E ela ora sempre por nós. Inclusive, ela está chorando de saudade. Quando ela estava no ônibus, eu tive... Rapaz, tem um aparelhinho que a gente bota aqui no pulso, e ainda vai acontecer aqui na Terra, e como se fosse uma televisão miniatura, onde eu via ela sentada junto dessa mulher que não larga ela, sentada junto da mulher, chorando porque não podia, porque estava se afastando de mim, né? Chorando. Ela chora por nós, com saudades de nós dois. É que Deus ilumine sua alma, né? Que ela possa rapidamente sair do hospital, que ainda está no hospital, viu? Ela possa sair do hospital, atuar e agir, né? Como ela gosta de agir, ela que já construiu até a igreja, batalhadora, né? É uma lutadora. Ela é de lutar, né? De ficar quieta. Só não vi nosso pai. Nosso pai não vi mais de jeito nenhum. A última notícia que eu tive de nosso pai foi quando eu ainda não tinha entrado na faculdade. E ele me pedia que eu parasse de me entristecer, porque estava perturbando a paz dele lá em cima. Ele queria ter tranquilidade para poder ajudar nós dois. E eu estava com a minha tristeza, que eu perdi o primeiro vestibular. Você sabe que eu perdi o primeiro vestibular, né? Eu só passei no segundo. Então, eu fiquei triste demais, viu? E eu fui, assim, entrando em depressão, e ele aí me pediu que eu parasse com aquela tristeza, porque ele queria ter paz para poder nos ajudar.
Foi a primeira e última vez que eu tive contato com ele. Depois disso, não tive mais nenhum contato. É uma pena que tenha sido dessa forma, né? Ele está nos ajudando, ele está tentando fazer alguma coisa. Você Se não, tem- já Mas retornou. já é uma bênção, porque tem gente que não consegue contato nenhum, né? Isso já é uma bênção, já é um alívio, já conforta o coração, né? Falta saber que ele tem a intenção de nos ajudar. É, isso é muito bom, graças a Deus. Alguém mais quer falar? Vamos então para o Evangelho, né, Ilka? Eu não estou vendo a Graziela aqui. Está aí você, Graziela? Tá não, né? Então, você, Mara, vamos para o Evangelho? Eu tô aqui, ficou tudo mudo. Ah, você está aí? Deixa, oi, Mara. Graziela está pronta. Então pode ler, Graziela. Parábola do festim de núpcias. Deixa aí, Mara. Graziela já tá aí. Tá certo, tio, tá certo. Vai então, Graziela. Pode começar. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse, o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar as núpcias aqueles que a ela foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Eu Eu não preparei estou escutando direito. Foi qual o capítulo? o capítulo 18, Parábola do festim de núpcias. Ah, O som certo. tá meio abafado. É o fone, deixa eu ver se melhora assim, então. Peraí. Então, ele disse aos seus servidores: Agora melhorou. Melhorou muito, bom. Continue. O festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados, deles não foram dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E, tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhes disse: Meu amigo, como entrardes aqui sem ter a roupa nupcial? E este homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. O incrédulo sorri a essa parábola que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até ao massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas do seu envoltório para lhe procurar o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas, que os vieram exortar a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras sendo pouco escutadas, suas advertências sendo menosprezadas, vários foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola.
Os convidados que se desculpam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são símbolo de pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas sempre tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e imaterial. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia de uma unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que se escondiam os seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão a posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegara ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade mesmo havia penetrado até o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os lembrar quanto à observância da lei e lhes abrir os horizontes novos da vida futura. Convidados dos primeiros para o grande banquete de fé universal, repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Seria injusto, todavia, acusar o povo inteiro deste estado de coisas. Essa responsabilidade cabe especialmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que recusam comparecer ao repasto de núpcias. Depois acrescenta: o Senhor, vendo isso, fez convidar todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Ele queria dizer com isso que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-as, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome do cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte do celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, quer dizer, ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que guardam e que a praticam, quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isso Jesus disse: haverá muitos os chamados e poucos os escolhidos. É verdade. Isso aí nos faz lembrar do que os profetas diziam. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ou seja, Jesus foi rejeitado pelos judeus, mas tornou-se a pedra angular dos próprios judeus. Eu ainda me lembro das minhas aulas de história, quando a minha professora de história antiga falava sobre as antigas civilizações, e finalmente ela disse: agora eu vou falar sobre um povo sem importância nenhuma, nem antes, nem hoje, mas cuja única importância foi a religião, porque era o único povo monoteísta do passado. Então, se hoje os judeus têm um prestígio no mundo inteiro, é devido, antes de tudo, a Jesus Cristo, porque o judaísmo ficou restrito a eles mesmos lá. Mas o cristianismo se espalhou pelo mundo, principalmente em todos os lugares aonde os romanos se estabeleceram, porque através dos romanos que foram se convertendo ao cristianismo, é que a palavra foi sendo divulgada no mundo inteiro. E hoje em dia, grande parte do mundo
cristã, e quem não é cristão, já ouviu falar do Cristo de alguma forma, mesmo entre as religiões orientais, né? Já ouviu falar de Jesus Cristo? E Jesus Cristo realmente tornou-se a pedra angular e a sua palavra encheu o mundo. A tradição que dizia que os filhos de Abraão encheriam o mundo não é deles próprios, que eles não iriam ser a única raça do mundo, mas da palavra que seria pregada em nome de Jesus, porque foi Jesus a pedra angular para a formação da verdadeira religião que um dia se tornará a religião fundamental da humanidade, que é o amor ao próximo. Só um mandamento eu vos dou, disse Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E a prática da caridade. A prática da caridade que envolve amor. Né? Amor é caridade, caridade é amor. Ninguém ama sem praticar a caridade. E ninguém pratica a caridade sem ter amor. É uma coisa que está estritamente relacionada caridade e amor. E a palavra está franqueada a todos vocês. Com relação às vestes nupciais, como a leitura também diz, não adianta, como disse Jesus, não adianta dizer Senhor, Senhor, que vai, só por isso vai entrar no reino dos céus, mas sim aquele que pratica aquilo que ele pregou no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o livro de bolso do espírita. E deveria ser o livro de bolso de todas as religiões. Porque no Sermão da Montanha, Jesus colocou as bases da convivência, eu repito sempre isso aqui na reunião, de uma pessoa em qualquer planeta do universo inteiro, ele vai encontrar o Sermão da Montanha como base de vida para qualquer planeta. É um código universal que Jesus nos entregou de mão beijada. E quem disse isso não foi um cristão, foi um hindu, foi Gandhi, nada mais nada menos que Gandhi, que disse que se todos os livros do mundo fossem queimados e desaparecessem, e ficasse só o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, não se perderia nada. Gandhi disse isso. E Gandhi, a gente sabe quem é Gandhi, né? Gandhi foi o grande líder da Índia, que tirou a Índia do protetorado dos ingleses, né, que era um protetorado inglês, e tornou a nação soberana, tornou-se uma nação soberana, hoje uma das maiores nações do mundo, pelo menos em humanidade, em termos de população. É uma grande nação, e é uma das mais populosas do mundo. E foi libertada por Gandhi. Então, Gandhi não é qualquer um para dizer isso. Ele não era cristão, mas admirava o cristianismo e admirava as palavras de Jesus Cristo. Principalmente o Sermão da Montanha, que é um código de vida, é um código, vamos dizer assim, universal. Em qualquer lugar do universo, esse código que Jesus nos ensinou é útil, adequado e presente. E a palavra continua franqueada. Essa passagem do banquete de núpcias, não é? Que a gente, muitas vezes eu quando lia há um tempo atrás, eu não compreendia muito bem isso. Depois, com o Espiritismo, foi que eu vim compreender, não é? Que o banquete é o reino dos céus, é você entrar no reino dos céus. Mas para isso você precisa de roupa. Como é a roupa? É justamente como você disse, meu tio, compreender, entender e seguir os ensinamentos de Jesus. Aceitar, não é, seu código de leis para que você consiga entrar no reino dos céus, que é a caridade, o amor, o perdão. E aí, essa que é a roupa, é se vestir disso, se desvestir, na verdade, precisa mais é se desvestir de todo o nosso egoísmo, das práticas da maldade que a gente possa ter feito, não é? E se revestir de misericórdia, caridade, que é a roupa ideal e correta, né? E cada povo teve a sua oportunidade, aqueles primeiros chamados, os segundos chamados, uns foram lá os hebreus, os fariseus, e diz que nós, os espíritas, somos os trabalhadores da última hora, segundo dizem, né? E também somos chamados para esse banquete, não é? E a gente precisa compreender mais ainda o que significa esse banquete de núpcias,
E o que significa essa roupa que a gente deve ter, e se revestir dessa roupa, né, que é de luz, a roupa de luz, faz brilhar a sua luz. Como? Negando a maldade, negando os vícios e procurando, no aprendizado de Jesus, fazer com que esse ensinamento seja uma coisa orgânica, que a gente faça não porque vai ganhar o reino dos céus, não porque a gente vai ganhar alguma coisa, mas porque ser bom é bom. Exatamente. Fazer o bem nos faz mais feliz do que aquele que recebe o bem. Então, é um prazer fazer o bem. Isso tem que ser uma segunda natureza nossa. Agora, Jesus, quando se aborreceu com a não compreensão do pessoal, ele disse, agora eu vou dizer uma que é para eles entenderem mesmo. Se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, não terão parte comigo no reino dos céus. O que é que significa isso que ele quis dizer? Teve gente que, quando ele falou, saiu correndo. O homem está doido. É porque ele queria dizer que a pessoa tinha que se integrar nos ensinamentos dele. Meu tio, se fosse o pessoal extremista, ia dizer, pronto, que ele é canibal. Mas a mensagem é essa, se revistam de mim, bebam da minha, comam da minha carne, bebam do meu sangue, se inteirem de mim, se sintam totalmente revestidos da minha pessoa. Ou seja, pratiquem a caridade, ame a teu próximo, perdoa teu próximo e sede fraternos uns com os outros, misericordiosos, bondosos. Ele disse, misericórdia eu quero e não holocausto. Não quero que ninguém faça sacrifício em meu nome. Porque ele sabia que nós somos assim, tendentes a mais a manifestações exteriores do que interiores. Então, eu quero que vocês me absorvam e vivam conforme minhas palavras. Mas o pessoal entendeu que era para, né? Atualmente, saber que se bebe o vinho, até eu faço, como uma coisa simbólica, né? Beber o vinho e comer o pão. Mas o que ele quer é o revestimento interior das palavras dele. Que nos revistamos da sua palavra. Né? Como se nós tivéssemos incorporado ele, Cristo. É isso que ele quer. Mas muita gente não entende isso. É assim que a gente desenvolve a condição de permanecer no reino dos céus. Quando ele falou e de pegar, nesse caso, já que os hebreus não quiseram vir para o banquete dele, vai pegar o primeiro que achar por aí fora. Ou seja, nós, né, que não somos judeus nem nada. Mas, claro, quando chega na festa, ele quer saber se os convidados estão à altura da festa, né? Aí, quando pergunta, cadê sua veste da festa? A veste da festa é a caridade, o amor ao próximo, o coração bom, as boas coisas. E o cara, eu estou nu, eu estou despido, então sai da minha festa. Serei lançado nas trevas exteriores. Quer que lembra você, Mara? E serei lançado nas trevas exteriores, porque não estão preparados para o banquete. Nos preparando para isso, que é justamente a transmutação, né? Os que vão para outro planeta compatível com suas delinquências, né? Digamos assim. Compatível com a sua psicologia, né? E aí haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque eles vão amanhecer num planeta que não tem o conforto, que não tem as facilidades que nós temos no nosso. E de manhã, quando amanhecer nas cavernas, e os animais rugindo na porta, eles vão sonhar à noite com um lugar onde eles tinham asfalto, tinham televisão, tinham um automóvel, tinham tudo. E lá eles vão ser os inventores, eles que têm que inventar tudo isso para poder erguer o planeta. Quando houve... Depois de um tempo, eles serão os grandes desse lugar, né? Serão as pessoas que vêm com a intuição do progresso. Quando eles conseguirem sair das cavernas e fundar as primeiras cidades, já só isso já vai dar a eles um grande valor para o pessoal de fora, né? Na síntese da chamada raça adâmica, que foi aqueles que vieram emigrados lá de Capela, né? Os nossos irmãos que foram formar a civilização hindu, a civilização greco-romana, a civilização egípcia. Eles foram em 4 grupos, e uns que vieram, que foram... Era assim. Em Capela,
os hindus eram as pessoas mais ligadas à meditação, a pessoal do chakra, desenvolvimento do chakra, esse tipo de coisa, né? A yoga, né? Os gregos e romanos eram de uma raça chamada raça ariana, que era um pessoal que era avesso à religião, mas que era muito trabalhador, né? Era muito práticos. Então, os arianos era aquela turma de baixo, né? E os hebreus, a raça hebraica, era aquele povo mais religioso, aqueles que seriam capazes até de matar por amor, pela fé, né? Os mais fiéis, vamos dizer assim, cheios de fé, né? E os egípcios eram um povo mais espiritualizado, é um povo mais tendente à parte espiritual, né? Aí o que é que acontece? Jesus diz a eles para que eles façam com que haja uma integração com a humanidade terrestre. Qual era a humanidade terrestre? Era a raça asiática e era a raça africana, né? Os negros e os asiáticos, que era a raça daqui, são daqui da própria terra, né? E Jesus queria que houvesse uma integração racial, né? Aí o que é que ele fez? Ele convidou os hebreus para fazerem isso. Foi a raça mais beneficiada porque eles eram os grandes religiosos. Mas não tem povo mais briguento do que religioso, né? Então os hebreus acharam que, já que Deus estava com eles eram o povo eleito e o resto era o resto. O resto eram os outros, eram os infiéis, né? E eles eram a raça eleita, então se isolaram, né? Aí os hindus também se isolaram para poder manter os seus conhecimentos secretos, né? O povo dos conhecimentos secretos. Os egípcios também se isolaram para manter também a retidão dos seus princípios, né? E poderem se colocarem corporalmente em condições de voltar para a capela que eles deixaram, porque todas essas raças em comum tinham o fato da saudade do planeta que eles deixaram, dos seus amores que eles tinham lá, das pessoas, dos amigos que ficaram lá, e também da grande civilização que tinha por lá. A saudade era imensa. Como esses que vão sair daqui da Terra também vão ter saudade da gente, né? Os que vão sair depois dessa transmigração que vai ter. Que já está tendo, aliás, né? Então, nenhuma das raças que Deus confiou para fazer mesclar essas culturas e civilizar os povos antigos, os Pithecanthropus erectus, né, que éramos nós, né, os asiáticos, os negros e tudo mais, nenhuma dessas raças se miscigenou. Qual foi a raça que se miscigenou? Justamente aqueles que não acreditavam em Deus, não gostavam de religião, que eram os arianos. E por essa razão, hoje em dia, nosso planeta é um planeta ariano. Foram os gregos, foram os romanos, foram os povos nórdicos, foi que se misturaram com tudo. A América do Norte é um exemplo disso. É um exemplo de país ariano. E o planeta é um planeta ariano. Porque, na medida que o pessoal que estava de fora viu que o que dava certo era se misturar, começaram a se misturar também. Os próprios hebreus começaram a se misturar com o resto do mundo, né? Os asiáticos, os africanos, uns na marra e outros porque vieram mesmo, e houve miscigenação e houve uma civilização do Pithecanthropus erectus. E o planeta progrediu. E hoje em dia nós estamos em franco progresso. E agora está havendo um retorno, né? Quer dizer, os arianos estão começando a querer procurar religião. Nós temos hoje de centro espírita lá nos Estados Unidos, tem o Tri-State, né? Que são irmãos espíritas norte-americanos, né? Tem centro espírita toda parte. Já tem a Federação Espírita Americana. É a Federação Espírita Americana. Então, agora que os arianos estão querendo se espiritualizar para poder ver se as coisas melhoram para eles. Porque, na prática mesmo, eles não tinham ainda condições de se espiritualizar, porque eles pensam assim, logicamente. Bom, já que eu estou aqui no meio, ora,
que tem eu casar com uma menina lá africana? O que tem eu casar com uma... Tem até aquela música Sayonara, né? Sayonara é o sinal do adeus, que é um americano apaixonado por uma japonesa. E eles se misturaram, e foi assim que a coisa aconteceu. Eles civilizaram o mundo, os arianos. E hoje em dia a Terra é um planeta ariano. E a palavra está falando que era todos vocês. Cláudio hoje está calado. Na verdade, Só refletindo aqui. Só refletindo. Pode falar, irmão. Na verdade, a gente fica assim meio receoso, eu pelo menos, não sei os outros, assim, oh meu Deus, será que eu fico, que eu vou? Que habilidade eu tenho? Em que patamar eu estou? Porque isso é um movimento que parece que, por mais que a gente fique assim meio que assustado com isso, mas isso é um movimento natural de todos os planetas, mais ou menos parecido com o que vai dar o salto quântico, e as pessoas vão ser distribuídas de acordo com sua afinidade, com seu nível evolutivo, porque o planeta vai ter um outro tipo de energia, né? Vai ter um outro tipo de psicologia, de pensamento, né? De psiquismo, e que não estaria adaptado a isso, não iria se sentir também bem, né? Nesse ambiente, seria assim, ou não estaria mais adequado a estar nessa nova, digamos, nova Terra, né? Que vai dar o salto quântico, que não vai ser amanhã, nem depois, nem daqui a 50 anos, isso acho que ainda vai levar um bom tempo, eu creio, né? Vai Mas levar. que fica receoso, mas isso é evolução, a evolução se dá dessa forma, né? As pessoas são redistribuídas para onde você vai ser mais útil, onde você vai aprender mais, onde você vai conseguir evoluir de melhor maneira, porque sempre, como Jesus disse, a casa de meu pai tem muitas moradas, e a misericórdia de Deus não tem fim. Então, às vezes a gente fica pensando assim, que isso vai ser uma coisa muito um castigo. Sim, pode até ser que começar tudo de novo, pode ser um castigo, mas pode ser que seja justamente o que se precisa para evoluir, né? Para melhorar, para você deixar aquele homem velho tão viciado na maldade, para que você consiga um novo aprendizado, que é o que eu me consolo assim pensando, né? Seja lá para onde for, que minha alma, meu espírito vai ser realocado, digamos assim, vai ser sempre para o meu bem, eu imagino, né? Eu sempre gosto de pensar assim. Com certeza. Vamos pensar pelo lado do benefício. Nós vivíamos presos a guerras tribais, né, no passado. Os vikings, era aquela guerra de uma terra contra a outra, como acontecia mesmo já há muito tempo entre os primeiros povos, né? Os campos de caça melhores eram tomados por aqueles mais valentes, mais violentos. Com a chegada desses povos de lá de Capela, nós demos um salto de civilização incrível. Quem é que pode pensar, por exemplo, em uma humanidade moderna sem o conhecimento dos gregos, sem o conhecimento dos romanos, que também disseminaram o conhecimento dos gregos pelo mundo? Os gregos inventaram e os romanos disseminaram, um ajudando o outro. Quem que pode pensar? Olha as pirâmides, que coisa perfeita que os egípcios fizeram. Então, houve um salto de civilização com a chegada desse povo. Nós iremos fazer a mesma coisa. Nós podemos abrir mão do progresso que nós tivemos com esses povos? Não podemos. Não podemos. E eles estão, os que vão agora, para ir fazer outros irmãos nossos progredir, né? Acabar com as guerras tribais, né? Com a disputa por terra, como acontecia entre os índios, a gente sabe disso, né? Que uma tribo empurrava a outra mais para cima porque era mais valente, mais guerreira, e começar a formar os países, os estados, nesses outros lugares que eles vão encontrar por lá. Assim como nós também fomos beneficiados. Em 100 anos, a gente adquire um patamar de civilização incrível. São esses povos que ainda... E nós estamos com a rapa, né? Porque dizem alguns irmãos nossos que muitos deles já voltaram para a capela. A rapa que ainda está conosco, que ainda está nos civilizando. Provavelmente eles também irão, né? Mas enquanto estamos absorvendo os benefícios da presença deles junto com a gente. E a palavra continua franqueada.
os egípcios, os hindus, daquela época que trouxe a civilização, já retornaram. Alguém mais quer falar? Eu tô aqui pensando umas coisas aqui, umas ideias aqui passando. Ouvindo vocês falarem de Jesus, né? A gente aborda esse assunto que é, de fato, o nosso interesse aqui, o mestre. E ouço vocês falarem também da questão, no início da reunião, sobre a questão dos extraterrestres, né? E aí eu fico me perguntando, Jesus, né, que veio há 2000 anos ou mais, enfim, ele optou por descer e vir fazer esse contato direto, né? Tentava passar seus ensinamentos através de parábolas, tornar mais fácil esse entendimento, mas mesmo assim foi bem difícil, né? E eu me pergunto, esse contato, por exemplo, minha pergunta é, Jesus poderia ter mandado os seus amigos, né? Poderíamos chamar algumas raças extraterrestres de amigos deles, né? Que Jesus é arquiteto da Terra, né? Então, ele poderia ter mandado, por exemplo, esses prepostos com esse propósito, né, de passar mensagem para a gente, e talvez junto disso, talvez agregado a isso, passar também essa coisa do desenvolvimento, né? Da coisa da ciência, porque a impressão que eu tenho é que, quando eu ouço falar em extraterrestre, a impressão que dá, extraterrestre e Jesus, duas coisas separadas, né? A impressão que dá é o risco de a gente tratar extraterrestre como ciência e não ligado à questão de Deus, né? De Deus e espiritualidade, que na verdade é isso, né? Se a gente for retomar talvez esse entendimento, né, dos seres que estão fora da Terra, na verdade a gente está remontando ao universo, ou seja, a força criadora, a força cósmica, né? Mas eu fico pensando nisso, por exemplo, falando que a gente vai ser contactado, né, em 2022, que eles vão começar a se fazer mais presentes. A impressão que dá é que vai começar a se gerar como se fossem dois mundos diferentes, né? Um que é o de Jesus, um que é de espiritualidade, que Deus, e a outra que é de ciência, né, que é acompanhada dos extraterrestres, que trazem tecnologia, entendeu? Então, assim, um negócio... Eu estava a reunião toda aqui pensando sobre isso. Eu queria a opinião do senhor, de Mário, de vocês. O que acontece é que, além da tecnologia, eles vão nos trazer também conhecimentos espirituais, porque nós já temos contato espiritualmente com extraterrestres que vem nos trazer justamente reforço ao que Jesus disse. Quando Jesus quis vir à Terra, ele queria dar aquela ideia que nós temos, e que é verdadeira, de que o olho do dono engorda o boi, né? Então, ele foi o criador da Terra, ele fez a Terra, né? Ele era o arquiteto de Deus e construiu a Terra. Ele era o dono do boi. Se ele não viesse, o boi não engordava. E como não engordava mesmo, não engordou. O que é que fizeram com os discípulos? Com os mensageiros, os profetas? Mataram, esquartejaram, fizeram todo tipo de droga, cortaram o pescoço e tudo mais. Jesus foi crucificado? Foi, mas a palavra dele eclodiu de maneira diferente dos profetas. Se espalhou pelo mundo. E, hoje em dia, o cristianismo ainda se espalha pelo mundo e já é conhecido por todos os povos do mundo. Não tem ninguém no planeta Terra que não tenha ouvido falar de Jesus Cristo. Então, Cláudio, a necessidade que Jesus sentiu de vir é porque é aquela questão de que o olho do dono engorda o boi. Ele falando foi outra coisa. Os profetas foram bons, foram. Moisés foi maravilhoso, libertou os hebreus do Egito, mas Jesus trouxe uma mensagem com um código de vida para todo o universo. Ele nos deu a chave da convivência dentro desse universo que nós estamos vendo aí. Então, se nós formos morar em Sírios, em outro lugar, levando o Sermão da Montanha, estamos tranquilos que lá vamos encontrar igual. E nós não estaremos diferentes dos que estão lá. Isso os profetas não podiam fazer e não fizeram.
Jesus foi o dono que veio até nós, o Criador que veio até nós, com a humildade maravilhosa que ele sempre demonstrou. Jesus amava a humildade. Então, ele veio humildemente se colocar em nossas mãos. Quando ele estava naquela cruz, ele que criou o planeta, podia muito bem fazer 1001 coisas e que botaria aquele pessoal que estava mandando que crucificasse ele louco, porque estavam crucificando aquele que queria nos beneficiar e que nos beneficiou. Né? Mas ele humildemente se deixou crucificar, se deixou vilipendiar, né? Foi um vilipêndio aquilo ali, né? E ainda de presente deu aquele que tinha de mais sagrado, de mais puro, de mais santo, de mais precioso, que foi a sua mãe, para nós. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E nos entregou esse Espírito maravilhoso que é Nossa Senhora, né, que está até hoje nos protegendo, nos amparando e nos ajudando, e que é uma mãe maravilhosa de todos nós. Ninguém pode dizer que pediu a Nossa Senhora alguma coisa que não tenha recebido, né? Porque está escrito que quem procura acha, quem pede recebe, né? E ela é um espírito maravilhoso, né? E era o que ele tinha de mais precioso, ele deu para nós quando partiu. Foi o seu último presente para a humanidade. E depois ele nos perdoou. Pai, perdoa. Eles não estão sabendo o que estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Era gente que não sabia nem o que era a mão esquerda nem a direita, era um povo que só ainda inculto, né? Mas as palavras dele permaneceram através dos apóstolos e se multiplicaram pelo mundo, e hoje é a nossa religião. Esperamos que um dia todas as religiões do mundo estarão vivendo e sentindo o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a base de todas as religiões do mundo. Um dia será a base de todas as religiões do mundo, todas. Nenhuma religião que não tenha por base o amor ao próximo, a caridade e o bem deverá prevalecer nos tempos vindouros. Elas desaparecerão aos poucos. Essas coisas que nós vimos no começo, comentado no começo, tudo isso vai desaparecer, porque essas confusões causadas pelos homens, que não é Deus que provoca, desaparecerão quando a verdade que o Cristo pregou se mostrar visível para todos, como a lei de causa e efeito for conhecida por todos, quando a reencarnação for conhecida por todos e comprovada por todos, quando a espiritualidade se mostrar claramente, a verdade aparecer, então só prevalecerá as religiões que pregarem o amor, a caridade, o bem, a fraternidade, porque haverá um só rebanho para um só pastor, como Jesus apregou. E a palavra está franqueada. Ainda pegando essa fala de Cláudio aí, eu imagino, Cláudio, viu, que por conta, eu entendo que o seu raciocínio, assim, quando a gente fala em seres extraterrestres que se comunicam conosco, com certeza esses seres têm uma tecnologia superior à nossa. Para poder conseguir de um outro planeta chegar ao nosso, nós ainda não temos essa tecnologia, eles chegarem aqui fisicamente, digamos assim. E que a nossa tecnologia e a nossa ciência ainda anda na contramão da espiritualidade, ainda não são unidas, ainda não admitem que nós não somos somente a coisa material. E, por conta disso, vai ser muito interessante, eu imagino, que esses seres vão trazer uma nova interpretação de Deus que talvez nós ainda não tenhamos. Então, talvez eles tragam uma interpretação de um Deus cósmico, né? Diferente da visão que muitas vezes nós temos, que nós ainda estamos assim atrelados àquela visão bíblica de Deus, né? Aquela coisa do Deus tribal, do Deus da guerra. A gente espírita não tem mais esse pensamento, claro. Né? Mas a gente foi muito acostumado com isso, da gente ter uma visão, um entendimento, uma compreensão muito limitada de Deus, e que esses seres vão trazer, talvez, uma nova interpretação, uma outra maneira como eles imaginam e como eles enxergam a divindade. Talvez um Deus multidimensional, e vão trazer talvez uma compreensão que vai somar para a gente, que a gente vai talvez dilatar a nossa visão
e compreensão dos seres crísticos, né, como Jesus, e de Deus. E talvez, por isso mesmo, a gente vai conseguir entender que ciência e espiritualidade, talvez aí encontre talvez um ponto de convergência, de união no entendimento né, das novas tecnologias, dos novos saberes, porque a gente vai ter que estar considerando que nós somos energia. E aí a gente vai ter uma outra dimensão, talvez um outro tipo de pensamento, né, de Deus e do Criador e dos espíritos crísticos e da nossa evolução no mundo. Eu penso assim. Viu, Cláudio? Uma coisa que você pode fazer para você ver o pensamento dos extraterrestres, se você quiser acreditar, tem alguns médios que transmitem mensagem de Astacheran. Astacheran é um extraterrestre responsável por um grupo de irmãos extraterrestres que pretendem proteger a Terra da visita de irmãos nossos que ainda não estão espiritualizados de outros planetas, mas que já têm alta tecnologia, né? Que vêm aqui fazer experiência com gado, com seres humanos, os que fazem tirar pedaços dos animais, colhem plantas e outras coisas que eles fazem, né? Esse seria o meu tio, aqueles, sei lá, militares extraterrestres de uma tal de uma federação que nos protege, digamos assim, né? Eles Protege de seres que têm uma tecnologia, mas são inferiores em relação à ética, né? Isso mesmo. Então, se você quiser acreditar nesses médios que dão as coisas, dê uma olhadinha, porque tem mensagem muito interessante ele, viu? Ele tem uma mensagem muito parecida com a do Cristo. E ele fala de uma forma assim universalizada, né? Mas, porque eles não preconizam nenhuma religião, eles preconizam as verdades crísticas, né? Mas é interessante, se você puder, dá uma olhadinha. Chama-se Astacheran aí. Clique lá na internet, mensagem de Astacheran, e você tem a oportunidade de sentir o pensamento de um extraterrestre. Esse daí comanda as naves que os protegem, de acordo com esses médios. Uhum. É uma outra coisa que eu estava pensando aqui, pegando aí a fala de Mara e do senhor também, que Jesus, sendo arquiteto, ele como o senhor próprio diz, ele, de fato, né, tendo o poder que tem, ele poderia se manifestar de qualquer forma, né? O formato que ele poderia usar o poder de forma inimaginável, né? Só que, naquele tempo, o ser humano não tinha capacidade para, né, para entender essas coisas. E mandar extraterrestre para cá naquela época, talvez alterasse demais o nosso processo kármico, né? Que você praticamente iria impor algumas verdades, né, pelas coisas que iriam surgir. Imagina uma nave descendo e o cara desintegrando, sumindo, e as pessoas olhando aquilo ali, imaginando que, de fato, aquilo ali é algo superior e que elas têm que se submeter a isso, entendeu? Então, Jesus, ele vem em forma de homem, né? E o formato que ele toma, que ele se propõe, né, é agir como nós não, é se mostrar como nós, né? Agindo de outra forma, obviamente. Bem interessante isso aí. Foi a maneira que ele encontrou, sendo ele um extraterrestre, de nos beneficiar mais, né? E evitar o que seria o que aconteceu com muitas tribos. Dizem alguns teóricos de que haveria extraterrestres no passado que foram visitados por civilizações, ou melhor, civilizações foram visitadas por extraterrestres, mas a única coisa que eles conseguiram aprender dos extraterrestres é que eles veio do céu, e mais nada, o resto não aprenderam nada. E eles devem ter ensinado bastante coisa, mas não aprenderam nada. A única civilização que se diz que foi uma civilização que aprendeu alguma coisa dos extraterrestres seria os lemurianos e os atlântidas, né? Mas foram civilizações que desapareceram no tempo, então não adiantou nada também. Enquanto que Jesus Cristo, vindo no lugar certo e no momento calculado por ele próprio, gerou o cristianismo. Então deu certo, foi como deu certo.
apesar do sacrifício dele. Eu Dizem creio, os... eu Pode creio falar. que, sim, o que mais, o que foi mais assertivo na forma como ele veio foi justamente o fato de ele não impor superioridade, né? Ele não impôs a própria superioridade, ele não se colocou acima dos homens, né? Apesar de ser um ser perfeito, né? De ser um ser de luz, ele buscou se colocar ao mesmo nível que os homens, né? E ele traz com isso a lição da humildade, de respeito ao livre-arbítrio dos outros, né? Ele trouxe a mensagem, mas ele não impôs a ninguém a sua verdade. Ele respeitou a escolha que as pessoas faziam, né? Quem quisesse segui-lo, seguia. Quem não quisesse, não seguia. Porque nem todos estão preparados para enxergar a verdade que ele trazia, né? E essa verdade era uma verdade tão forte que muitos não estavam preparados para poder enxergar. Muitas vezes não é questão de querer ou não querer. É complexo. É a questão de realmente preparo e nível de entendimento, né? Como a gente fala muito, né? Hoje de manhã também eu vi uma palestra da Mônica Medeiros, bem interessante, falando justamente sobre isso, né? Nós estamos aqui nesse mundo, somos uma humanidade, né? Heterogênea na forma de pensar, de agir e nos níveis de evolução. Então, um ser como Cristo, que respeita o livre-arbítrio das pessoas e se colocou ao nível dos homens, mesmo sendo um ser livre de defeitos, né, de imperfeições, só vai alcançar aqueles que conseguem enxergar essa verdade por estarem no nível evolutivo um pouquinho melhor, né? É o que a gente vive dizendo, cada um do seu jeito e no seu ritmo vai chegar lá, mas nem todos vão chegar ao mesmo tempo, né? Uns vão chegar antes, outros vão chegar depois, mas eu creio que ele teve essa abrangência, esse alcance todo justamente por ter tido essa estratégia, né? De entender que de forma ditatorial, de forma a se colocar acima, impondo as suas verdades e pelo medo, ele não iria alcançar ninguém, nem aqueles que poderiam alcançá-lo de alguma forma pelo nível evolutivo seriam alcançados, né? Mas de forma humilde, cordata, entendendo que ele não alcançaria a todos, né? E entendendo que ele, a partir de pregar a humildade, ele teria que também viver a humildade em si, para mostrar pelo próprio exemplo o que ele estava dizendo, né? Foi isso que fixou, foi isso que se tornou, né, avassalador. Ele foi o próprio exemplo. Ele falou exatamente o que ele fez, né? E foi isso assim até o final. E isso marcou e marca até hoje. Foram 3 anos que mudaram a humanidade. Veja só como tanta coisa pode ser feita em 3 anos, né? Pelo menos por Sim. ele, né? Por nós é difícil, mas por ele foi possível. Em 3 anos, ele colocou as leis morais que a humanidade deveria seguir, que estão até hoje tentando realmente absorver e seguir. E que hão de seguir. A palavra ela é poderosa tanto para o bem quanto para o mal, né? Você pode acabar com a autoconfiança, com o amor próprio, com a dignidade, com tudo de uma pessoa através da palavra, mas você também pode edificar, você pode impulsionar, né? Você pode fazer com que a pessoa tenha confiança em si mesma e que ela possa
crescer mais rápido, né? Ter vontade de crescer, ter vontade de evoluir, por perceber que, por exemplo, você acredita, né? Você acredita na pessoa. Então, a palavra, ela tem o poder, tanto para o bem quanto para o mal. A gente tem que usar com sabedoria. Jesus Cristo usou a palavra com a sabedoria. E, além da palavra, que é muito poderosa, o exemplo arrasta. Então, ele usou a palavra com muita sabedoria, né? Soube se calar quando realmente não havia necessidade de falar, mas ele mostrou com o próprio exemplo o que a palavra dele significava. E isso foi assim algo que consolidou muito, né, a fé e a crença nele, porque muitos pregadores, né, falam, mas não fazem, né? Não colocam o seu exemplo, né, para poder mostrar, olhe, eu acredito no que eu estou falando e eu faço, né? E coloco na minha vida isso e tal. Então, isso aí eu acho que foi a estratégia que foi poderosa no caso dele, né? Outra coisa, Mônica Medeiros, ela incorpora um espírito chamado Shelliana, que é extraterrestre também. Eu já ouvi algumas palestras dela, bem interessantes, pai. Só pedindo um pouco de licença a palavra, aí complementando um pouco a fala de Isis, que é o seguinte: eu acho que Deus, que o Jesus, no caso, ele se fez presente, ele se faz presente por tantos anos, né? Tanto tempo, ele solidificou essa ideia, não somente por palavras, porque se fosse palavras, só seríamos nós mesmos. Eu digo assim, seria o próprio Jesus no corpo de homem igualados a nós, mas a proposta de Jesus era outra. Ele trazia coisas que são singulares a ele enquanto espíritos, né? Os próprios milagres, né? As coisas que eram feitas. E eu acredito, né, que as pessoas o seguiam por esses exemplos, não somente por palavras. E tem um detalhe: ele se comunicava muito por parábolas. Eu estou considerando que as coisas que são faladas são verdadeiras, né? E as parábolas eram pouco entendidas, certo? Então, o que chamava a atenção? O que fazia com que as pessoas o seguissem? Deveria ser algo muito diferente do que nós, né, réis mortais ainda, e réis mortais espíritos em evolução, seríamos capazes de fornecer para multidões, entendeu? Então, eu não acho que é somente a palavra. Existia algo muito maior, né? As atitudes e as consequências dessas atitudes trazidas à tona para a gente ver. Isso, sim, para mim, é transformador, entendeu? Mas foi isso que eu falei, amor, é a questão do exemplo que arrasta, né? Mas eu concordo com você que os milagres praticados por Jesus fortaleceram um pouco da fala e da conduta dele, né? E tem uma coisa que ele disse, referente à caridade, em que ele diz: eu não vim aqui à Terra para ser servido, mas para servir. Isso aí é um exemplo para todos nós espíritos e para toda a humanidade, para quem queira entender. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Porque servir é a base da fraternidade e também da felicidade humana. Porque quem dá é porque tem demais. E é uma coisa engraçada: quanto mais a pessoa dá, mais ela recebe. Quanto mais ela ama, mais é amado. Quanto mais ela oferece, mais recebe. Isso pode ser observado na prática por todos nós. E a palavra continua franqueada. Tem uma coisa que o doutor Augusto fala recorrentemente, né, sobre Jesus, e isso eu acho fantástico. Eu fico imaginando as multidões o seguindo e o campo energético dele de amor, né, envolvendo essas multidões. É o que me veio aqui agora, é o pensamento sobre isso, entendeu? Não é simplesmente falar, é algo que está muito, muito, muito além do que a gente consegue perceber. E, para mim, foi isso que arrastou multidões, entendeu?
esse amor, que não é simplesmente a gente falar de amor, porque o nosso referencial de amor é outro, né? Mas eu estava pensando aqui em campo energético, imagine, as pessoas envolvidas nesse campo, né? Eram atraídas a ponto de seguirem ele. Que negócio fantástico, velho. Que negócio fantástico. Não são palavras que fazem isso, entendeu? Não são. Parece que o tio Augusto travou, né? Eu acho que caiu aí. Como é que... Bom, agora. Está me ouvindo? Estamos. Estou ouvindo. Pode continuar, Cláudio. Eu pensei que era você que tinha caído, eu caí. Não, foi isso, já encerrei. Bom, gente, então vamos agora ao Livro dos Espíritos. Kika. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Repita de novo essa pergunta. A pergunta é complicada. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. É o caso nosso aqui, né? O que é que a gente conhece de outros planetas com relação à civilização de outros planetas? Sabemos que planetas, como os planetas de lá de Sírios, né? E alguns planetas próximos, têm civilizações avançadas, mas não podemos sair espalhando essas coisas porque enlouqueceria o pessoal. Uns não dariam crédito e outros ficariam doidos se desse crédito. Então, o ideal é que cada um se contente com o que sabe, né? Porque planetas que estão muito mais avançados que a Terra, onde as civilizações são perfeitamente alinhadas com as palavras que Jesus deixou aqui, com aquele célebre sermão da montanha. Esses planetas estão muito superiores moralmente e tecnicamente. E tem planetas inferiores à Terra também, que são os planetas primitivos, né? Mas nós não podemos dizer muita coisa sobre esse tipo de planetas, porque não tem grande significado para a maioria das pessoas, podiam perturbar mentalmente essas pessoas. Por exemplo, como falar de um planeta celeste, onde os seres têm um corpo tão, segundo informações, tão um pouco densos que chega a ser invisíveis? O que a gente pode falar de uma civilização dessa? Altamente tecnológicas, altamente moralizadas, ao ponto de serem espíritos que já são mensageiros. Eles servem a Deus de uma forma já muito acima da nossa compreensão. Então, nós não temos, portanto, como distribuir esse tipo de informação. Mesmo a gente espírita pode ter uma ideia disso, mas nem podemos dizer aos outros religiosos, senão o pessoal está cheio de doido. E não entenderiam nada também. É melhor deixar para quando nós tivermos necessidade dessas informações, ou seja, quando desencarnarmos. Né? Acho que ele caiu de novo. Será que ele machucou, não?
Doutor Augusto. Travou, né? É. Será que é horário, Genice? Não, né? Não tem limitação de horário, não. Não. Chovendo, se estiver chovendo, às vezes fica ruim a internet, né? Pode ser a internet dele lá. Se fosse horário, eu caía para todos nós. Sim. A internet dele deve estar ruim. Já ele volta aí. Voltou. Estão me ouvindo? Voltando. Sim. Estamos. Minha internet agora está uma pinóia, viu? Eu pago caro e ainda tem isso. Pode falar. Pode falar, Imara. Não, é a próxima pergunta já. Vamos para a próxima pergunta, então, vai. O espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir e, se tiver mérito, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de elevação. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve se encarnar? O grau da sua elevação. Já falamos aqui sobre isso, né? Mas eu repito, é o grau de elevação espiritual que nos permite ficar aqui na Terra ou ir para um planeta melhor ou pior. Depende, né? Se o grau de elevação é bom, se nós seguimos as leis do Cristo, se praticamos a caridade, o amor ao próximo, a fraternidade, o bem, a compaixão, obviamente nós podemos até nos candidatar a um planeta até melhor do que a Terra, né? Porque na Terra ainda não tem isso assim, uma coisa disseminada, né? Mas a câmera está desligada. Liga a câmera aí. Câmera. A câmera o Elbi. Tem que ligar embaixo aí, ó. Aonde? Aí, ó, embaixo aí, ó. A imagem sua, a câmera. Aí, ó. Estão me ouvindo agora? Não, ouvi que eles não estavam vendo. Não estão Não estamos Nós estamos vendo. ouvindo, só não estamos vendo sua imagem. Certo. Não, já foi feito, cara, já foi feito. Mas estamos ouvindo, Douglas. Pode falar. Vou continuar falando, então. Tá encrencando aqui e eu não sei o que é. Não tem que mexer só que tá bom. Então, agora está me vendo, né? Já vi que está me vendo. Então, quando nós estamos alinhados com Cristo, praticando as verdades que o Cristo pregou, nós podemos nos candidatar até a um planeta superior, como Sírios e outros, né? Lá em Sírio, né? Na estrela, né? E outros. Voltou. Mas se nós não estamos conectados a isso, e pelo contrário, praticamos o mal, poderemos nos candidatar somente ou ser levados para planetas compatíveis com nossa psicologia, né? Como o Imara falou nesse instante aí, horas atrás, minutos atrás, né? Porque a cada um é dado conforme seu merecimento, né? Seu merecimento. Porque Deus é justo. Pode pedir? Pode. Eu quero ir para um planeta, vamos dizer assim, que já esteja em regeneração. Se nosso psiquismo permite isso, vamos para um planeta de regeneração.
Na casa de meu pai tem muitas moradas, como disse a leitura, né? É verdade, a gente pode ir para qualquer lugar. Deus é Deus de todos nós. Nós somos suas criaturas, podemos ir para qualquer lugar. Precisamos apenas estar adequado àquele lugar. E a palavra está franqueada a todos vocês. Eu estava aqui explicando aqui para meu pai, tio, que tem situações que quando o espírito tem condições de opinar e aí utilizar seu livre-arbítrio para dizer para onde ele vai, isso representa evolução e faz bem para a sua evolução, é permitido, né? Mas quando o espírito não tem ainda estatura moral ou até intelectual para saber escolher o que é melhor para ele, então os mentores e as pessoas que auxiliam a evolução desse ser, né, eles vão estabelecer o que é melhor para ele, né? E aí, nesse caso, o livre-arbítrio não é totalmente... não é obedecido, quer dizer, não é exercido por conta desse ser não estar em condições de saber escolher o que é melhor para ele, na verdade, né? Só por causa desse motivo. Eles são como espíritos criança, né? Que a criança, ela tem livre-arbítrio, mas somos nós que determinamos pela paternidade, pela altura que nós estamos de desenvolvimento físico e psíquico, o que é que ela deve fazer. Eles são como crianças. Jesus disse, leite eu vos dei a beber, não dei mel, porque ainda não podeis, e até agora ainda não podeis. Quer dizer, de acordo com o grau espiritual da pessoa, ele poderá ser levado para o planeta compatível com o seu psiquismo. Mas os irmãos que já se adiantaram e se encontram em um alto grau de espiritualização, eles poderão sim pedir e poderão obter esse translado para um planeta melhor, como já aconteceu com alguns irmãos meus. E a palavra continua franqueada. Tem ainda pergunta? Essa foi a última pergunta, né? Então, eu quero saber se alguém leu o livro para comentar, ou se ainda estão lendo. Eu ainda não. Ainda não, né? E Mara, leu o livro? Ô, tio, você tem como enviar para o meu e-mail? Porque eu não estou conseguindo passar do Zap para o e-mail, porque no celular eu não consigo ler direito. Eu vou pedir a Pablo para fazer isso, viu? Está voltando. Tá, eu vou pedir a Pablo para fazer isso. Se puder mandar para o e-mail fica melhor. Tá. Então, meus irmãos, como não vai haver comentário sobre o livro, eu vou encerrar nossa reunião agradecendo a Jesus e pedindo a Ele que nos dê forças para lutar contra as nossas dificuldades espirituais, contra os nossos defeitos, contra as nossas emoções negativas e que possamos colocar em prática tudo aquilo que foi dito e ouvido na noite de hoje. Abençoe, Jesus, com a vossa misericórdia e o vosso amor. Tende os vossos braços fraternalmente estendidos para nós. Tende compaixão de nós, meu Mestre Jesus. Irmão mais velho e querido, abençoa-nos e conserva-nos em vossa paz e na paz de nosso Pai Celestial. Nesses tempos de violência, Jesus, rogamos que os vossos mensageiros misericordiosos, Jesus, possam afastar para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam eles conduzidos para lugares distantes, Jesus, longe de nossos lares, longe de nossos familiares, e que se arrependam do mal que fizeram até agora, Jesus, e que retornem ao bem para que vós, Jesus, os sare. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas sim o seu arrependimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a reunião de estudo da noite de hoje. Viva Jesus! Boa semana de trabalho para todos e que Deus esteja no coração de todos vocês. Agora, no finalzinho, só estou te escutando, não estou te vendo. Viu? Felicidades a todos aí. Que tenhamos uma semana proveitosa de trabalho, de saúde. Tenham cuidado, né? Que a pandemia, que a
a gripe ainda está pegando brabo aí. E aí, pai, se despeça aí, dê uma boa noite a todo mundo. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Pessoal, mesmo. Boa noite. Boa noite, Estão gente. presentes. Boa noite a noite, todos aí. Gabriela. Ótima semana a todos. Cláudio. Boa semana para todos. Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite. Boa noite para vocês todos. Boa Boa semana. noite, pessoal. Uma semana abençoada para todos. Paz.